Mal ficou famoso, pouco se controla. E como sempre, quem procura, acha. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. É este vídeo no qual quero lhe dizer que ser famoso pode ridicularizar sua vida caso pouco controlar a emoção. E te garanto que graças à humilhação que Tiado passou, tive coragem de gravar este vídeo. E olha, ser famoso é a coisa mais simples também. É fácil acabar e Tiado pode se destruir em 24 horas. Mas antes que avancemos também, para não esquecer, subscreva o canal, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos relacionados ao assunto. Agora, queres garantir uma saúde de qualidade desinfetando tudo que tiver? Fale com a empresa Southland Waters. Eles são desinfetadores profissionais em quase todo o mundo. Isto porque já trabalharam com várias empresas, tal como é a Danone. Eles tornam a água desprezível na mais pura. Para mais informações, visite o site oficial ou pelo YouTube. Southland Waters. Voltando ao assunto, família, sempre tenho cantado que ser artista em Moçambique não é tarefa fácil. Em algum momento, torna-se impossível. Isto porque começas sozinho, se não fores forte, desiste antes mesmo de ser conhecido. Eu sou exemplo disto. Quando comecei a cantar, estava todo animado, talvez, porque o estúdio de gravação está em casa e tal. Então, achava que só já era suficiente para ser artista. Só que fui percebendo que as coisas não funcionam assim. A cena não era gravar, ficar e já está. Aqui em Moza as cenas funcionam assim: gravar com seu dinheiro, promover com seu dinheiro, ter talento próprio, depois esperar por sorte. E sendo que o mercado está cheio de talentosos, é um pouco complicado se destacar, percebes? Razão pela qual o meu sonho de ser artista ficou para o esquecimento. As minhas lindas 6 músicas só escuto com minha família. Veja que naquele todo coro eu numa de que algum dia vou ser reconhecido. No meio a tanta esperança, me surge a ideia de criar um blog que hoje é popular. Quase todos os dias recebo mensagem de muita força, Ron, continue com isso, você faz bem as coisas. E por aí vai. Mesmo assim, não te esqueça que ainda há quem gasta seu precioso tempo para dizer deixa disso, procura outro trabalho, procura outro emprego, deixa de acabar tempo aí fazendo isso aí. Há quem diz isso aí. Entenda que por conta destes comentários mal elaborados e tal, decidi entregar minha página para alguém gerir. Por quê? Para evitar essa coisa de ter que responder porque alguém te mandou uma mensagem que não vale a pena, né, ler. E em algum momento esses tais comentários se ver mesmo na íntegra não tem sentido algum. Outros assistem um vídeo pela metade e depois comentam coisa que não está relacionada. Então, para evitar essa coisa de responder de qualquer maneira e criar discussão, aproveitei e até agora vou falar eu entreguei minha página a alguém para gerir, percebes? Pessoal, há poucos dias o famoso humorista Tiado postou nas suas redes um vídeo como habitual. Só que uma das cenas do vídeo ofendeu a maioria, razão pela qual o vídeo recebeu quase 99% de comentários negativos. Sendo assim, Tiado se sentiu obrigado a apagar o vídeo de imediato, mas logo após a exclusão do vídeo, faz esta publicação: o meu emprego é humor e o meu salário? Então para de falar meu amigo. Veja que ele escreveu aquilo na sua inocência, visto que é um humorista. Mas como as pessoas estavam nervosas com o vídeo que ele fez, começaram a lançar pedras. Outros aproveitaram a brecha para dizer tudo que nunca tinham dito, uma vez que Tiado comete erros ortográficos muito seríssimos mesmo. Na verdade, a maioria deixou toda a frase e se concentrou numa só palavra e acabaram por comentar: estás a precisar de um assessor para gerir tua carreira. Um artista não pode aparecer nas redes sociais só porque lhe deu vontade de escrever coisas sem nexo. O mesmo povo que hoje te idolatra pode te levar ao abismo amanhã. Tens que ser muito cauteloso. Outro comentário da Graciela dizia: Iado, seja inteligente, perceba que estas coisas de humorista estão a ir mal para ti. Pega no taco, arruma outro emprego. É um conselho, pergunta-me a ele quando viu que na música estava a arrochar. Fez ensino superior. Outro comentário dizia assim: vários artistas são falados mal dia após dia, mas ficam calados. Agora, Tiado quase todos os dias passa a murmurar por causa dos seus fãs. Saiba que quando estás nesse patamar, deixa de dar ouvido nas coisas mesquinhas e foca-te no seu trabalho. Porque se for assim, pequena coisa que ouvir, já estás a publicar aqui, vais perder seguidores. Tenha respeito, tenha peito, seja maduro, Tiado. Outro comentário dizia: chama isso de emprego? Estude, forme-se, procure emprego e continue a fazer
tuas bobagens. Essa foi pesada mesmo. Ué, chama isso de emprego. Já que ele diz que o humor é seu emprego. Outro dia dizia a mesma coisa. Tipo, há pessoas que pensam que o que a malta faz é tudo mafia, tudo brincadeira. Mas não é isso. Aqui tudo é trabalho. Há outro comentário que diz assim: alguns humoristas caem moços, precisam nascer de novo. Ei. Outro comentário dizia assim: nesse emprego aí, alguém de nós pediu seu CV. Tiado, melhor procurar assessor, mano. Isso é uma coisa muito urgente mesmo. É urgente, meu irmão. Outro dizia assim: desde que subiu o avião, tá nos faltar com respeito. E há pessoas com coração, mano. Abandonou a escola para ser fazedor de vídeo engraçado. Está aí o resultado. Outro comentário que por sinal é contrário de todos aqueles comentários que eu li é esse: sou morteado. Como vai, irmão Iado? Olha, estamos num país que a maior parte da população é ainda iletrada. Tenha muita paciência com essa gente. Ainda estão desculturizada. Agora não é desculturizada, como assim? Outro comentário dizia: eu nunca vi um humorista agressivo, impaciente, nervoso como esse, pá, sempre com palavras com problemas. Ei! Na verdade são vários comentários, mas só consegui ler os que interessam, né? Também para poupar o tempo. Agora, resta-me saber se Tiado estava equivocado naquele dia. Ou é por causa da escola mesmo que por aí dizem. Será que você apoia a ideia de que humoristas ou fazedores de vídeos abandonaram a escola? Comente o que achar. Agora, se gostou do vídeo, deixe like, subscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Antes que me esqueça, se queres levar sua marca para outro nível, contacta meu número que está na tela, o mesmo número. Vale lembrar que esta página alcança mais de 1 milhão de pessoas, então aproveite essa oportunidade. Por hoje é tudo, fique bem, sem esquecer que nem todo famoso é rico, também porque o dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Tchau!